Bem, irmãos, nós estamos nessa proximidade do Natal, então é importante falarmos desse tema tão valoroso e tão importante para nós, a centralidade da nossa vida religiosa, da nossa vida espiritual, é Cristo, é o nosso Senhor, e a celebração do seu nascimento é um marco muito importante no entendimento daquilo que Deus fez por nós. Então, é importante também sabermos discernir nesse período, relembrar sim o nascimento de Jesus, mas também enfatizarmos o seu propósito, a condição pela qual se fez necessário o seu nascimento, que é a nossa ignomínia, que é o nosso pecado, que é a nossa rebelião contra Deus. E dentro de tudo aquilo que se chama de espírito de Natal, né, que eu não gosto dessa expressão particularmente, é só eu, né, você pode até gostar, é uma particularidade minha, mas é uma coisa que muitas vezes generaliza um compromisso autêntico com aquele que se mostra exclusivamente como a providência de Deus de salvação dentro da história. E muitas vezes esse termo ganha uma proporção de uma ideia de que é possível ter paz sem Cristo, que é possível ter uma vida necessariamente que agrade a Deus, sem necessariamente a pessoa de Jesus. E essa festa já se foi apropriada não só pela questão comercial, mas até mesmo por outras religiões que encontram nessa ideia um período de descanso, um período de paz, mas que com muita ênfase se esquece da pessoa, da persona que é o Salvador, que nasceu e que se mostra como a única providência de Deus para salvar o seu povo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, muito conhecido, pelo menos o início desse texto é muito conhecido por vocês, né? Eu até falava com Adney isso, mas o final não. Então eu quero te convidar a ler toda essa perícope aqui do versículo 16 ao versículo 21. João 3, 16 até o 21. Então você deixa a sua Bíblia aberta ou acompanhe comigo, eu farei a leitura e você acompanhe toda a exposição da palavra do nosso Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Queridos, com o novo nascimento, nós bem observamos a ideia da vida eterna, o contexto dessa passagem, depois você pode observar, versículo 13, versículo 14, falando um pouco da questão de Nicodemos, visitando a Cristo e interrogando, nós observamos o final dessa passagem nos mostrando o levantar do Filho. Versículo 14 e versículo 15 nos mostra que seria necessário o levantar do Filho. E assim também esse levantar do Filho, também aquele levantar do Filho como a demonstração máxima do seu amor. Então, de toda uma comparação dentro desse contexto, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que aqueles que fossem acometidos da picada de serpentes fossem libertos, fossem curados, para aqueles que olhassem
e assim ela foi levantada no madeiro, ali a serpente de bronze, para que olhassem para ela e fossem curados. Jesus, o Filho de Deus, também seria levantado, a sua morte seria realizada, ele se entregaria, mas ele ressuscitaria e revelaria claramente o amor de Deus por nós. Então, dentro de todo esse contexto, se você observar e ler o Evangelho de João, você vai ver que João tem um interesse claro de mostrar que Jesus é o Logos, o mundo foi criado por ele, e ele vai mostrando depois dessa parte inicial do capítulo 1, que esse é a providência de Deus, que ele é o próprio Filho de Deus, e que ele é a luz do mundo. Ele vai destacando alguns sinais que Jesus vem realizando para comprovar, para testificar que Jesus Cristo é o Senhor. Então João, como um evangelista, quer claramente trazer dentro de toda essa narrativa essa ideia. Havia uma expectativa da chegada do Messias, mas havia uma expectativa equivocada, uma expectativa de que o Messias chegasse para inaugurar um reino bélico, onde Roma seria destruída e humilhada, e o Judá seria exaltado e com todo o poder sobre todas as nações. Essa era uma ideia de salvação muito apropriada para aquele tempo, de uma religião distorcida, da lei distorcida. Ou seja, o Messias deveria chegar moldado de conformidade com o meu interesse. Eu quero sobrepor Roma, eu quero me ver livre, eu quero ter condições de estar sobre os outros. Essa é a expectativa daquela religiosidade, não muito diferente da de hoje, não muito diferente. E se você observar um primeiro sinal, nas bodas de Caná, você observará que Jesus está ali, e Jesus, naquele casamento, com os discípulos, com os seus queridos ali, talvez, naquele momento inicial, acaba-se o vinho, e então Maria vem importunar Jesus, porque é isso que ele diz: mulher, o que tenho eu contigo? Às vezes alguns argumentos mariólatras são usados nesse texto, mas Jesus é extremamente verdadeiro e autêntico. O que tenho eu contigo? Se esquece dessa ideia. E ali Jesus manda trazer os odres que muitas vezes eram colocado água, para que os convidados se lavassem, se purificassem para participar daquela cerimônia. E é naqueles odres velhos que Jesus manda trazer, depois naqueles enormes tonéis, ele manda trazer, encher de água, e aí aquilo que servia simplesmente para uma lavagem momentânea, Jesus transforma em vinho, e claramente mostrando que todo o utensílio da lei, ineficaz e ultrapassado na interpretação e na hermenêutica judaica, agora Jesus vem trazer essa alegria, esse júbilo, esse milagre sobre toda essa interpretação equivocada das Sagradas Escrituras da lei. Então Jesus é o ápice de todos os símbolos do Antigo Testamento. É Ele quem purifica, é Ele quem dá alegria, é Ele quem faz o milagre. Se você vê Jesus também em outro sinal, na purificação do templo, o povo com comércio ali nas proximidades do templo, vendendo aquele barulho de animais, e a preocupação de todos que se moviam não era mais se lembrar de Deus, se lembrar do seu pecado e se colocar diante de Deus, mas era negociar, era trocar moedas, era comprar animais, era apresentar para cumprir, para terminar logo aquilo que eles deveriam cumprir diante de Deus. E Jesus, com toda a autoridade, pega uma raiz lá, ele esmiuça essa raiz, que ela fica como um chicote, e ele sai no templo, expulsando todo mundo. E as autoridades, ao invés de se perguntar por que ele fez isso, tem alguma coisa errada, elas perguntam: quem é esse? Que autoridade ele tem para fazer isso? E Jesus vem mostrar que ele é aquele que tem a autoridade do Pai. O Pai deu autoridade para ele fazer isso. Então, outro sinal, não só que Jesus é superior a todos os ritos e cerimônias do Antigo Testamento, é que Jesus, diante do templo, diante do culto, ele tem autoridade porque ele é Deus. Se você observar a crença de Nicodemos,
Nicodemos chega com toda uma fé, uma religiosidade alheio à Escritura e voltado tão somente ao seu próprio interesse, e Jesus fala: você tem que nascer de novo, você tem que nascer de novo. Então o Messias é apresentado como aquele que reconhece uma fé espúria e que destaca uma fé autêntica, uma fé realmente nele. Nicodemos tinha uma fé, mas era uma fé espúria, incapaz até então de olhar e de reconhecer que diante dele estava Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, o Redentor do seu povo. É dentro desse contexto, dessa reflexão, que João quer destacar aqui a razão de Jesus ser o Cristo. E ele vem então, a partir desse versículo 16, trazer essa atribuição do amor do Pai nessa missão do Filho. Não tem como dividirmos a ideia do Pai, do Filho, do Espírito, sem que toda a sua obra seja permeada pela própria providência do Pai em chamar o Filho, em comissionar o Filho voluntariamente se colocar e o Espírito testificar isso diante da igreja. Por isso, o amor do Pai na missão do Filho revela alguns pontos importantes que eu gostaria de destacar nessa noite com você. O amor do Pai na missão do Filho destaca um profundo amor do Pai pelo mundo. Mas como é isso, pastor? Deus ama o mundo? É o mundo inteiro que Deus ama? Nós temos que entender um pouco que toda essa ideia desse amor de Deus enfatiza a intensidade desse amor, mas ela enfatiza também essa grandiosidade desse dom. Toda essa ideia de Deus amar ao mundo, que nós vamos falar um pouco sobre isso, mas é uma ideia de que por Ele amar esse mundo, Ele entrega um dom e uma graça que é o melhor que Ele tem. Ele entrega o seu próprio Filho. E aí nos dá um pouco da ideia da dimensão, né? Não vamos captar tudo, mas um pouco da ideia da dimensão do que é o amor de Deus. Você ser capaz de entregar o seu próprio Filho para salvar o mundo. Mas pastor, Deus salvou o mundo? Nós bem sabemos, o próprio texto diz que é para aquele que nele crê. Deus salvou o mundo, não é contraditório? Como que a gente pode entender a ideia de mundo? A ideia de mundo nós temos que entender, queridos, porque todo esse amor espontâneo, autogerado, né, manifestado por Deus, é um amor que manifesta essa misericórdia tão clara. Há uma ideia de um mundo aqui não é uma ideia tão somente do cosmos da criação, mas o contexto dessa passagem nos coloca a ideia de mundo como algo mau. O contexto aqui, Carson nos apresenta isso, e eu gostei dessa ideia. Mundo não é uma visão tão somente de toda a criação, do cosmos, que nós temos essa ideia, mas cosmos, no contexto do Evangelho de João, é aquilo que é ruim, aquilo que é decaído, e Deus amou o mundo que é mau. E a ideia então é que esse amor tão grande, onde Ele manifesta esse amor autogerado, um amor que não é necessariamente uma resposta a nada do que poderíamos dar a Ele, porque nada poderíamos oferecer, mas é um amor totalmente voluntário a um mundo que é a manifestação de toda a oposição à sua glória e ao seu poder. Quanto mais vamos lendo os meandros dessa passagem, nós mais vamos entendendo como é grande toda essa obra de Deus ao manifestar o seu Filho. Ele amou o mundo, Ele deu o melhor que Ele tinha, mesmo que não pedíssemos nada, de uma forma voluntária, autogerada, para um cosmos, para um mundo decaído, para um mundo em rebelião. Nós éramos mundo. Essa é a ideia. Nós éramos mundo. E Ele assim nos amou. Nós éramos toda expressão de oposição e rebelião contra o Senhor. E ainda assim, Ele nos amou, entregando seu Filho. Por isso que o sentido do Natal deve ser entendido com muito cuidado, para que toda essa cultura que o mundo tem feito e colocado não tome lugar no nosso coração num entendimento tão somente
de qualquer mensagem distinta a uma ideia de que Deus amou o seu mundo e por isso Jesus foi enviado, por isso Jesus nasceu. Isso é fundamental. Então, o Deus Santo, que considera as ações ímpias, tão destacadas, Ele é um Deus que ama esses que estão no mundo, e nós podemos compreender um pouco disso, quando em Ezequiel 18, 23, ele diz assim: teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Há uma ideia de que Deus olhou para nós e manifestou a sua graça. Pastor, mas Deus também manifesta o seu juízo. Sim, há uns exemplos claros. Por exemplo, quando no próprio contexto de Isaías e de outras passagens, se destaca a ideia de Moabe. Moabe como um exemplo da manifestação da ira de Deus diante dele. Deus diz assim: embriaguem-na, pois ela desafiou o Senhor. Moabe se revolverá no seu vômito e será objeto de ridículo. Em Moabe darei fim àqueles que fazem ofertas nos altares idólatras e queimam incenso a seus deuses. Despedacei Moabe como um jarro que ninguém deseja, declara ao Senhor. Há sim a manifestação da ira, mas esse mesmo Deus que destaca tanta ira para com Moabe é o Deus que diz assim: por isso me lembrarei por Moabe, gritarei por causa de toda a terra de Moabe, plantearei pelos habitantes dessa cidade. Queridos, Deus é um Deus de graça, é um Deus de amor e é um Deus de justiça. E nós precisamos entender que toda essa manifestação é necessária diante da realidade que nós estávamos. Deus deu seu Filho, isso é maravilhoso, o seu único Filho, resultado imediato de seu amor por esse mundo, e comissionou o seu Filho. Ele deu uma missão ao seu Filho. O seu Filho não veio aqui passear, não veio férias, não veio curtir uma outra realidade, não, ele veio cumprir uma missão dada pelo Pai, e o seu propósito é claro, o seu propósito é destacar o amor àqueles que creem. Há uma necessidade clara e urgente de lembrarmos do seu nascimento, e que isso nos conduza a um temor tão grande diante de Deus, porque nós, que éramos mundo, distantes de Deus, fomos alvo do melhor de Deus, do seu amor, da providência em seu Filho. Segundo lugar, o amor do Pai na missão do Filho revela a missão do Pai em permitir que o Filho seja levantado. Olha o que diz aí a partir do verso 17. Você vai observar comigo: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Até mesmo diante de todo o contexto, nos mostra que o Filho do Homem tem autoridade para pronunciar julgamentos. Ele faz isso, nós falamos de todo o contexto, mas a ideia e ênfase, que muito diferente, é dizer que ele veio para pronunciar condenação. Ele não veio pronunciar necessariamente, ele veio trazer salvação. O Filho do Homem veio ao mundo que já está perdido, que já está condenado. Esse é o contexto do cosmos, esse é o contexto do mundo, um mundo perdido, um mundo distante do Senhor. E fica então perfeitamente claro nos próximos versículos que haveremos de ler a ideia de que alguns serão salvos. E o propósito de Deus nessa missão era trazer salvação a esse mundo que Ele decidiu salvar. E nós observamos tantos aspectos sociais que confrontam a salvação por meio de Jesus, queridos. Hoje pela manhã falamos um pouco sobre isso. Quantas coisas e quantas ênfases na nossa vida são contrárias à ideia de que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Redentor. Nós temos a habilidade de estabelecermos crenças contraditórias, formando a nossa cosmovisão.
E por isso nós estabelecemos aí pensamentos que muitas vezes não destacam Jesus como nosso Senhor e não nos leva a entender que Jesus sim nasceu, mas nasceu com uma missão clara de ser levantado como Messias, e porque ele foi levantado como Messias, ele foi levantado no madeiro, e por isso ele morreu, ele se entregou, e por isso ele ressuscitou, e toda a sua obra foi aceita pelo Pai. Materialismo, dualismo, individualismo, evolucionismo, tudo são perspectivas nossas de tentarmos resolver as coisas do nosso jeito, da nossa forma, com a nosso próprio entendimento e com a nossa própria providência. Mas salvação não vem por nós. Salvação é a providência de Deus comissionando o seu Filho para nos salvar. Nós estamos nessa história de forma totalmente passiva. Não tem nada que eu e você possamos fazer diante desse decreto e diante dessas ações de Deus. É Ele que levantou o seu Filho, e é Ele que permitiu que Ele passasse por tudo isso, mas também foi Ele que o glorificou, que o ressuscitou, e que manifestou todo o seu poder, e aprovou toda a sua obra, para que nós fôssemos salvos. Não há nada que eu e você possamos fazer, senão entender isso, e absorver, mediante a ação do Espírito em nós, nos conduzindo a descansar em toda a ação e providência e misericórdia de Deus dispensada no seu povo e na sua igreja. Falar de paz sem Deus é como falar do corpo sem alma. Não existe paz sem Deus. É por isso que foi tão caro. Nós falamos de salvação pela graça, mas essa graça teve o maior custo de qualquer coisa que você possa imaginar. Foi o sangue do Filho de Deus, puro, imaculado, perfeito, que foi derramado por minha causa, por sua causa, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. É bom identificar, é bom dar nomes. Não é pelo pecado dos outros, foi o meu pecado, foi o seu pecado, e é por isso que nós somos salvos. O entendimento da salvação perpassa essa ideia da missão do Pai em permitir que seu Filho seja levantado. Isso é fora de qualquer realidade, e Deus nos conduz a entender isso. Terceiro lugar, o amor do Pai na missão do Filho revela a crença do filho, no Filho como meio de salvação e condenação já pré-existente. Se você observar comigo, como eu disse, às vezes nós temos o vício de lermos apenas o versículo 16, mas quando nós lemos o restante da passagem, a partir do versículo 18, nós vamos ver que, por mais que ele fale que o Filho não veio trazer julgamento, mas ele vai falar de julgamento aqui. Veja só, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mais uma vez, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas próprias obras. Queridos, a crença no Filho é fundamental em toda e qualquer medida. Não um Jesus projetado por uma religiosidade, não um Jesus que vai suprir aquilo que eu quero, mas que verdadeiramente vem suprir uma necessidade que eu nem sabia que existia. Eu nem sabia que eu era inimigo de Deus, eu nem sabia que eu estava ofendendo a Deus, talvez, e aí vem a revelação do Filho como Messias, como a providência de Deus, que destaca a minha condição de pecador, de ofensor da glória de Deus, e que revela claramente a necessidade de conversão, de arrependimento, de transformação e de crença no entendimento de que Jesus é o nosso Redentor. E o Espírito vem e faz isso. O Espírito vem e manifesta isso. Ele distingue entre aquele que crê e, portanto, não é condenado, e aquele que não crê. O último já está condenado por não crer no Filho unigênito
de Deus. Essa pessoa que já tinha a necessidade de um Salvador antes de o Filho de Deus vir em sua missão salvadora, confirma sua culpa por não crer no nome daquele que é a providência de Deus. Portanto, quando se fala nesse texto de salvação, ele se fala necessariamente de uma condição de perdidos e de que a salvação vem brotar daqueles que estão perdidos. Isso é um equívoco teológico muitas vezes, as pessoas acharem que quando diz porque Deus amou o mundo de tal maneira, pensarmos no mundo como uma neutralidade, como se o mundo fosse neutro, quando o mundo estivesse ali, isso tem Jesus, aqui tem Maomé, aqui, como se o mundo tivesse neutro, flutuando em opções de religiosidade. Não é isso que está sendo revelado. O mundo estava perdido, o mundo estava em condição de ofensor do Senhor, e Deus então, mediante a morte desse mundo perdido, manifesta a luz e manifesta a salvação. Essa necessidade clara da manifestação da luz diante daqueles que estavam condenados. Aí que a coisa começa a ficar um pouco mais interessante, porque aqueles que são condenados diante de um júri, diante de uma oportunidade de julgamento, ou diante de qualquer oferta que se faz de avaliação dos seus próprios atos, de maneira nenhuma deseja que as suas obras sejam manifestas. E é isso que o texto está nos dizendo. Porque eles rejeitaram a luz? Pois todo aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas próprias obras. Por que Jesus é apresentado e o mundo não o quer? Por que o mundo distorce o contexto de Jesus, a personalidade de Jesus, o Natal, e sempre vai pervertendo todos esses contextos? Porque a luz que Cristo vem e revela, a primeira coisa que ela revela é a nossa imperfeição, é o nosso pecado, é a nossa condição de ignomínia, de ofensa ao Senhor. E quando nós vemos isso, nós nos assustamos, e a nossa resposta pode ser duas: ou conduzida pelo Espírito de nos quebrantarmos e cairmos diante dele, clamando por misericórdia, ó Deus, ser propício a mim, que sou pecador. Ou nós vamos no interruptor e tentamos apagar a luz. É muito feio o que eu estou vendo, eu não quero continuar a ver. E buscamos e tentamos apagar a luz, nós fugimos da luz, porque não queremos que as nossas obras fiquem expostas nem diante de nós e nem diante dos outros. O texto nos dá essa ideia de vergonha. Ninguém quer passar vergonha, ninguém quer que a sua podridão fique sendo exposta diante de todos, e por isso a luz é tão rejeitada, tanto no contexto quando Jesus veio, como também de hoje. Porque a primeira coisa que a luz revela, antes da sua glória e do seu poder, claro, revelados, é a nossa condição de miséria, de podridão, de pecado, de sujeira, que nós estamos em morte espiritual diante do nosso Salvador. Portanto, a resposta só pode ser outra: ou nós apagamos a luz e fugimos para as trevas e a escuridão, porque lá ninguém é dono de ninguém, ninguém está vendo ninguém, e todo mundo age de conformidade com os impulsos que ainda tem. Ou as nossas obras são expostas diante da luz, e então nós entendemos que nós não somos salvos por essas obras, que nós não somos salvos por tudo isso que nós fizemos, que nós estávamos condenados por essas obras, mas por causa da sua luz, da sua redenção, nós somos resgatados, somos justificados, como lemos no início do culto em Romanos, pelas obras santas de Jesus. É por isso que Ele é a luz do mundo, porque estávamos como o mundo perdidos, Ele vem e revela a sua luz, e agora
Deus, ao olhar para nós, Ele não verá simplesmente os nossos pecados e a nossa imundícia, mas Ele verá a luz e a graça daquele que nos justificou, ou seja, que nos tirou desse lugar, assumiu o nosso lugar e nos deu o seu lugar de filhos, de santos, de purificados. Nós amamos a luz por isso, porque entendemos que os atos de Jesus tomaram o nosso lugar. Por isso somos chamados para a luz, e é pelo intermédio da luz que nós começamos a entender que tudo é pelo intermédio. Então eu vou viver na luz, talvez com a vergonha e as marcas daquilo que eu fiz, mas com a alegria da graça sendo manifestada, do perdão que eu obtive diante dessa luz, e por isso eu continuo, porque quem segura no meu braço e me faz seguir diante de todos e falar, pode ir que eu estou com você, é o próprio Jesus. É Ele quem dá a dignidade para que nós possamos prosseguir, é nele, não é sozinho. Toda vez eu vou ser tentado a voltar e a lembrar do meu pecado, da minha ofensa ao Senhor, e Jesus está do meu lado e fala, não, eu estou com você, você vai, porque eu fiz o que era necessário para você ir, e agora eu envio você, até o último dia, diante do amor do Pai, a glorificar o Pai, diante de tudo aquilo que eu fiz por você. Essa é a luz do mundo. É uma luz que envergonha, mas é uma luz que redime, que traz salvação. Então, dentro de todas essas metáforas de luz, de trevas, de julgamento, há uma ideia clara, tão importante, né, de que a pessoa que ama as trevas, ela pratica o mal, e a sua sucessão de indignidade é viver nas trevas. Mas, enquanto o que ama as trevas evita a luz pelo medo da exposição, vergonha e condenação, aquele que ama a luz entende claramente que as suas obras não são realizadas por si mesmos, mas realizadas pelo intermédio do Pai. Ele é quem realiza através do seu Filho. Quem ama a luz não é uma pessoa intrinsecamente superior. Quem ama a luz é alguém que consegue, pela esperança do que essa luz oferece, conviver nesse momento de revelação concomitantemente com a vergonha, a ignomínia do pecado e a esperança dessa graça que alcança e transforma. Quem ama a luz não é covarde. Quem ama a luz tem coragem de olhar no espelho e ver a sua real condição diante de Deus, e assim ser perdoado, e assim ser transformado. Esse é o curso que somos conduzidos. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, versículo 21, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então não é porque eu sou capaz de fazer uma boa obra que eu amo a luz, que era a pregação da religiosidade judaica, que se achava capaz de adorar a Deus pelo seu próprio mérito. Vem Jesus e se apresenta como a luz do mundo, com a providência de um Deus que amou o mundo, e que agora, quando revela a luz, nos chama para diante dele, na condição de pecadores, e assim nos mostra como nós somos e transforma a nossa vida pela sua própria glória e pelo seu próprio poder. Quero concluir, queridos. João enfatiza esses pontos na esperança de que nós, como seus leitores, supliquemos a Deus para que tudo o que possamos fazer seja feito por meio dele. Não há esperança em nada do que eu e você possamos produzir por nós mesmos. É o que diz o final do texto. Obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. É Ele quem nos conduz a fazer, para que eles se voltem para o Filho, o homem levantado, com a mesma fé, simplicidade, desesperada, buscando a salvação, assim como Israel olhava para essa serpente de bronze e ali era curada. Nós olhamos para Cristo
sejamos curados do nosso pecado, da nossa condição de ofensores a Deus, e tenhamos o pleno entendimento de experimentar esse novo nascimento, essa nova vida, para esse Deus que nos amou, ainda quando éramos mundo, ainda quando éramos trevas. Ele nos fez luz, Ele nos fez um novo povo, um novo nascimento, e isso nos garante a vida eterna. O maior sinal do amor do Pai, se o maior sinal do amor do Pai é o nascimento de Jesus, entendamos que isso também é o maior sinal de sua reprovação do mundo. Jesus só teve que nascer pelo estágio que estávamos, de mortos nos nossos delitos e pecados e ofensores a Deus. Lembre-se disso. Isso tem que me trazer uma condição de humildade, de temor diante de Deus. Jesus, sim, é a providência, é o Salvador, é o Redentor, mas só veio porque eu e você estávamos em rebeldia contra o nosso Deus. Portanto, nas proximidades de uma comemoração de Natal, tenhamos muito temor. Muito temor. Que as nossas práticas, que os nossos cânticos continuem a exaltar tão somente a Jesus, o Filho de Deus, a providência de Deus em salvar e em redimir o seu povo, em transformar o mundo em luz, em transformar as trevas em luz para a sua glória. No nome de Jesus, amém. Grande Deus, seja exaltado e bendito para sempre. Obrigado porque o Senhor amou o mundo. E esse mundo éramos nós, não eram os outros. Nós éramos o mundo. E o Senhor nos amou. O Senhor manifestou a luz. O Senhor revelou a nossa ignomínia. Mas o Senhor nos justificou. O Senhor transformou a nossa vida. E hoje, ainda que pecadores, somos salvos, somos santos por aquilo que Jesus fez. Nós amamos o Senhor e nós queremos que a luz venha sobre nós. Ó Deus, como é temeroso dizer isso, porque ainda somos pecadores. Mas que o Senhor levante o seu povo com essa autoridade, com essa ousadia de dizer: Deus, que a sua luz brilhe sobre mim e que todos vejam quem realmente eu sou. Mas que assim brilhe a sua misericórdia, a sua graça, que me deu uma nova vida, que me transformou e me fez filho de Deus. Que assim seja, Deus, a realidade do nosso viver, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez? Vamos louvar ao Senhor.